Mateus capítulo 24, versículo de número 14. O texto sagrado diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Quero basear as palavras que Deus colocou no meu coração na última parte do texto. E então virá o fim. Os irmãos que têm assento, podem assentar. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Eu gostaria de contar com a participação de vocês também, me ajudando, dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor, para que Ele venha nos abençoar de uma maneira mais especial, de uma maneira maravilhosa. Eu gostaria de perguntar ainda aos irmãos se vocês estão me ouvindo muito bem, se as palavras que eu estou falando está saindo assim, está dando para compreender aquilo que eu estou dizendo. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo, estão me entendendo bem o que eu estou dizendo? Quem está me entendendo bem, dê um sinal, para que eu possa ficar tranquilo. Isso, todo mundo está me ouvindo. Eu acho que é eu que estou preocupado aqui com o som, com a maneira de ouvir, porque a gente, quando vai ouvir a palavra de Deus, é bom a gente ouvir com bastante cuidado, para que não seja, para que seja bem aproveitada a mensagem. Amém? Bem, veja o versículo. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando eu era garoto, mais ou menos de 6 a 7 anos de idade, eu tive uma grande preocupação uma determinada noite. Os meus pais estavam falando sobre assuntos religiosos, falando alguma coisa a respeito de Deus. E eu me lembro que meu pai disse para minha mãe que estava escrito na Bíblia. Ele disse: está escrito na Bíblia, 2000 chegará, mas não passará. Quando eu ouvi meu pai dizer essas frases, eu perguntei a ele: o que o senhor quer dizer com isso? Ele me disse o seguinte: porque o mundo vai acabar no ano 2000, o mundo vai terminar no ano 2000. Eu fiquei muito preocupado. Eu disse para ele: não, o senhor tem certeza? Ele disse: tenho, porque eu tenho um compadre, e esse compadre meu tem uma Bíblia, e na Bíblia do meu compadre estava escrito: 2000 chegará, mas não passará. Aquilo me deixou encucado. Eu fiquei triste, fiquei chateado e fiquei revoltado com Deus. Aí comecei a fazer as contas. Eu falei: mas peraí, Deus, eu não vou ter nem 50 anos de idade quando o mundo vai acabar? Peraí, tanta gente dura tantos anos, vive tantos anos, agora nós, o senhor vai matar tão cedo assim? Aí eu fiquei aborrecido. Está errado. Deus fez o mundo, as coisas são tão belas, a natureza, a ordem da natureza, tudo bem, e agora o senhor chega no ano 2000, o senhor acaba tudo só para satisfazer a sua vontade? O senhor está errado. Tem que pensar em nós que estamos aqui no mundo. Bem, depois de muitas horas, eu me lembro que eu até chorei mesmo, fiquei chateado, está errado. Aí acordei meu pai lá umas horas da noite, o meu pai falou: mas menino, tu não está dormindo ainda não? Eu disse: não, pai, não, porque eu estou tentando arrumar um jeito de continuar vivo depois que o mundo acabar. Aí meu pai falou: olha, rapaz, isso é coisa de crente, você não deve pensar nisso, tu vai acabar ficando doido, porque larga isso pra lá, isso é coisa de crente. Eu disse: não, mas eu vou dar um jeito de viver depois do fim do mundo. E eu fiquei durante alguns anos apavorado, com medo do fim do mundo. Mas um determinado dia, um senhor da igreja adventista passou lá em casa e deu uma Bíblia para o meu pai. Eu me lembrei, isso aí é o livro que fala: 2000 chegará, mas não passará. Meu pai mandou que eu jogasse a Bíblia fora porque não gostava da Bíblia. Segundo ele, a gente ficava louco quando lia a Bíblia. Mas eu não joguei a Bíblia. Eu acabei escondendo a Bíblia numa caixa e comecei a ler escondido de meu pai. E eu comecei no Gênesis. E eu me lembro que eu li a Bíblia toda durante os 3 anos naquela época, atrás desse versículo: 2000 chegará, mas não passará. Só que eu não encontrei, irmão. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Se tiver, está no livro de São Cipriano, porque na Bíblia não tem. Ou aquele compadre do meu pai escreveu na dele, porque na palavra de Deus não tem nada registrado: 2000 chegará, mas não passará. Não existe isso. Mas contudo, eu continuei preocupado em relação ao fim do mundo, até que um dia eu aceitei o Evangelho, aceitei a Jesus Cristo, e então eu descobri que isso tudo era uma ilusão, que isso não era uma verdade. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês: ainda existe muitas pessoas preocupadas com o fim do mundo. Eu me lembro que eu tive um amigo ali em São Paulo, amigo de trabalho, um moço muito inteligente, um moço muito dedicado ao trabalho, um moço ambicioso pelas coisas daqui. E uma determinada manhã ele chegou na firma apavorado e disse: já que você é crente, eu preciso falar contigo. E aí me chamou
no escritório e disse: é o seguinte, eu estive lendo algumas reportagens de guerra, eu assisti na televisão e até li na revista Veja, que alguns governos de algumas superpotências do mundo estavam discutindo, e um disse para o outro que tem poder de acabar com o mundo em 5 minutos, o outro disse que tem poder de acabar em 3 minutos, e disseram até que podem acabar com o mundo 70 vezes. Se eu estou apavorado, esses homens não têm a cabeça no lugar, de repente um indivíduo desse pode ser um psicopata, e ele resolve arrebentar isso aqui tudo, e como vai ficar a gente? Não compensa estudar, não compensa se preocupar com nada, porque o mundo vai acabar logo. E eu comecei a sorrir, disse: ainda dá risada, rapaz, o negócio é sério. Eu disse: veja bem, eu li na Bíblia, no capítulo 10 do livro de Apocalipse, a Bíblia fala que João viu um anjo forte que desceu do céu. Ele tinha o arco celeste sobre a sua cabeça, o rosto dele resplandecia como o sol, ele tinha o evangelho eterno na mão, ele colocou um pé sobre as águas e o outro pé ele colocou sobre a terra. Os pés daquele anjo eram como coluna de fogo. Eu disse para ele: esse anjo aqui é Jesus Cristo, porque ele é que tem o rosto que brilha como o sol e o arco celeste está sobre a sua cabeça. Ele colocou o pé sobre as águas, que representa o movimento religioso da terra, pode ser de qualquer origem, não importa, e a terra representa o movimento político. Isso quer dizer que tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ninguém pode fazer nada na terra sem a permissão do nosso Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia! Os governos das superpotências, dos Estados Unidos, da URSS, podem ter o poder que tiverem na mão, mas não conseguem fazer nada sem a permissão do nosso Deus e o cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus é o Senhor. Aleluia! Aleluia! E o povo diz que o mundo é um barril de pólvora, só falta quem tenha coragem de meter fogo. Pode ser o que for, irmão, mas o Senhor continua no controle. Ninguém consegue fazer nada sem que o nosso Deus permita. Mas vejam bem, esse pesadelo, esse medo do fim do mundo não alcançou só a minha vida, alcança centenas de milhares de vidas. Agora, por volta desse conflito armado no Golfo Pérsico, muita gente pensou que era o fim do mundo. Isso é o fim do mundo, é o início da Terceira Guerra Mundial, é o caos de tudo, vai terminar tudo. Quanta gente tem medo do fim do mundo, vivem apavorado com medo do fim do mundo. Mas eu quero dizer aos senhores que esse medo tremendo não alcança só vidas do século XX, não. Até os apóstolos de Jesus Cristo tiveram medo do fim do mundo. Se os senhores leem o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, os senhores vão ver que quando eles estavam na cidade de Jerusalém junto com Jesus Cristo, aí eles começaram a mostrar o templo que havia em Jerusalém, que foi construído pelo grande sábio Salomão, depois reconstruído por Neemias e depois por Herodes. Aquele enorme templo, colunas de mármores, o teto de cedro forrado de ouro. A história diz que havia pedras na base daquele templo que media de 10 a 12 metros e pesavam até 100 toneladas. E os discípulos estavam admirados: olha, Senhor, que construção fantástica, que coisa linda. O coitado do Pedro, do João, do Tiago, lá do interior, acostumado só com barco e pesca, quando viram aquele prédio lindo, ficaram apavorados. Jesus olhou para eles e disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Pedro falou: mas peraí, João, está errado, derrubar esse templo aqui tão lindo, e vai derrubar como? Olha o fundamento, olha o alicerce do templo. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, no versículo 3 do capítulo 24, eles cercaram Jesus e disseram: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, a destruição do templo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então Jesus começou, por número de ordens, explicar os acontecimentos que antecederiam a sua vinda e que antecederia o fim do mundo. Interessante que Jesus deixou a primeira pergunta para o último lugar, porque a primeira pergunta era um acontecimento imediato. Os senhores sabem que a destruição do templo ocorreu 70 anos da era cristã, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, matou 100 mil judeus e queimou a fogo o templo, aquele maravilhoso templo. Só que ele deixou lá um montão de pedra, mas Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. A história diz que por volta dos anos 361 a 363, o imperador Juliano foi lá na cidade de Jerusalém, mandou moer todas aquelas pedras e removê-las para Roma, pensando que tinha ouro na pedra, para se cumprir o que Jesus falou: não fica pedra sobre pedra, a palavra do Senhor não passará. Aleluia! Mas e quando será o fim do mundo? Há uma grande expectativa
expectativa. Quando será o fim do mundo? Jesus explicou alguns acontecimentos e eu queria vos falar nesta noite rapidamente sobre 7 acontecimentos básicos que ocorrerão antes do fim do mundo. Eu só vou falar os acontecimentos básicos, abordar os acontecimentos intermediários, porque são dezenas deles, é impossível detalharmos. Mas veja bem, para você que tem medo do fim do mundo, tem medo da terceira guerra mundial, tem medo das armas nucleares, a igreja do Senhor não tem medo de nada disso. Nós não queremos nem saber se o mundo é barril de pólvora, se tem gente que tem condição de meter fogo nisso aqui. Nós não temos medo, porque o primeiro acontecimento que ocorrerá antes do fim do mundo será o arrebatamento da igreja. Aleluia! Deus não está preocupado com o poder atômico, com o poder aquisitivo. Deus não está preocupado com o poder da humanidade. Deus está preocupado com a igreja. Ele arrebatará a igreja antes que qualquer mal suceda na terra. Aleluia! Oh, aleluia! Portanto, o crente pode dormir sossegado, tranquilo, porque Jesus nos arrebatará. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Ele nos arrebatará e nos levará para morarmos junto com Ele na glória celestial. Então não temos medo da Segunda Guerra Mundial, não temos medo se alguém tem a condição de queimar isso aqui, não. A igreja está tranquila, porque nenhuma condenação há para a igreja. Ela não sofrerá nenhum dano, porque ela é a esposa do Cordeiro. Ela é imaculada, ela é santa, ela é pura, ela é intocável, como as meninas dos olhos de Deus. Então ela estará sempre protegida pelo Senhor. Então o primeiro acontecimento antes do fim do mundo será o arrebatamento da igreja. Aleluia. Segundo acontecimento antes do fim do mundo. O segundo acontecimento antes do fim do mundo será a grande tribulação. Alguém pergunta, o que é grande tribulação? Grande tribulação é um período em que Satanás vai governar a terra. Será de aproximadamente 7 anos, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, a 70ª semana de Daniel. Daniel profetizou que 70 semanas estava determinada sobre o povo de Israel. O Senhor sabe que 69 cumpriu no dia em que Jesus Cristo morreu, no momento em que Jesus expirou na cruz do Calvário. Israel saiu do programa e a igreja entrou no programa. A partir daquele momento, Israel saiu do plano de Deus e a igreja entrou no plano de Deus. O dia que Jesus arrebatar a igreja, Israel volta para o plano de Deus para cumprir sobre ele a 70ª semana de Daniel. Vejam bem, irmão, vai ser um período em que o diabo vai governar a terra numa espécie de um governo mundial durante aproximadamente 7 anos, porque na hora do arrebatamento, sabe o que vai ocorrer? Vai ocorrer o inverso, a igreja vai subir e Satanás vai descer aqui para a terra. Se os senhores lerem em capítulo 12 de Apocalipse, os senhores vão encontrar que João, em uma visão, ele viu uma mulher que estava grávida e gritava com dores para dar à luz a um filho. A Bíblia diz que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, parou diante da mulher, esperando que ela desse a luz para que ele tragasse o seu filho. E a Bíblia diz, a mulher estava vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés, e a Bíblia diz que a mulher deu à luz o filho, e o filho foi arrebatado para Deus, porque ele há de reger as nações com vara de ferro. Eu sempre digo que aquela mulher é a igreja, mas quando a gente diz que ela é a igreja, logo alguém faz uma interrogação, mas a igreja não é a noiva, a igreja não é a esposa, e ali ela estava como mulher. Mas veja, meus queridos irmãos, a igreja só é a noiva enquanto ela só é a noiva de Cristo, porque quando ela começa a namorar o mundo, ela não é mais noiva, é noiva, é chamada de mulher. Então veja bem, ali é a parte menor saindo do maior. Os senhores vejam bem, o dragão não podia aproximar-se da mulher porque ela estava vestida do sol e a lua estava debaixo dos pés. O sol representa a glória de Deus, a lua representa o poder das trevas que está debaixo dos pés da igreja. Mas a glória não estava na mulher, a glória estava no filho, porque a partir do momento que o filho foi arrebatado para Deus, a Bíblia diz que a mulher começou a correr com medo do dragão, porque a glória também foi arrebatada para Deus. Nesta noite aqui nós temos aqui uma centena de crente. Se aparecer uma pessoa endemoniada, todo mundo aqui grita, todo mundo expulsa, todo mundo clama o sangue de Jesus. Mas tem crente que se encontrar um endemoniado lá na rua, ele corre. Mas aqui ele é valente, porque aqui ele se esconde atrás da glória dos outros. Então a glória não está nele, está nos outros. Então há muitas pessoas na igreja, mas não tem a glória de Deus. Ele fica atrás da bênção dos outros. Ah, o irmão fulano é uma bênção, o pastor Zé Rodrigues é uma bênção, o Carlinho é uma bênção. Mas você precisa dizer, eu sou uma bênção. Aleluia! Oh, mas a minha mãe é uma bênção. Mas você tem que dizer, eu sou uma bênção. Aleluia! Então os senhores percebem ali que o filho foi arrebatado para Deus. Ele representa a igreja fiel, é o menor saindo do maior. É tanto que ele foi levado para o céu, porque há de reger as nações com vara de ferro. E em 2 de Apocalipse está escrito, os que vencerem
regerão as nações com vara de ferro. Então aquela parte menor que saiu da maior é a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que o dragão saiu fazer guerra contra a mulher, mas de repente apareceu o Miguel e os seus anjos lutando contra o dragão. E a Bíblia diz que o dragão não prevaleceu, mas a vitória foi do Miguel. O dragão foi precipitado na terra, e a Bíblia diz que um coral começou a cantar: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, e ele tem grande ira, sabendo que o seu tempo já está próximo. Mas um outro coral também cantava: alegrai-vos os céus, alegrai-vos que habitais no céu, porque o vosso acusador foi derrubado, o vosso acusador caiu. Aleluia! Aleluia! Satanás então vai ser lançado na terra. Ele vai usar a pessoa de um homem que em 1 João capítulo 2, versículo 18, é chamado de anticristo. Em Daniel capítulo 8, versículo 23, ele é chamado de rei feroz de cara. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 7, ele é chamado de homem do pecado, iníquo e filho da perdição. Esse homem vai reinar na terra por um período de 7 anos, estabelecer um governo mundial. E a Bíblia diz que o próprio Israel vai ser iludido por esse governo. Israel vai se deixar levar por esse governo. Mas a Bíblia diz que esse homem, quando aparecer na terra, ele vai ser eleito, será um político muito influente. E o interessante é que ele vai ter milhões de votos para governar a terra. E sabe por que Jesus vai arrebatar a igreja antes dele aparecer? É porque senão eu e você também vamos votar nele. Porque ele vai aparecer fazendo promessas fantásticas, como qualquer outro dos nossos políticos. Olha, gente, se eu for eleito agora a governo das nações, olha, não vai ter mais fome, eu vou acabar com as favelas, eu vou acabar com as pobrezas, alimento vai ficar barato, olha, vai ficar tudo fácil. E muita gente vai acreditar nessa fantasia de novo. Mas a igreja não vai estar mais aqui, ela já estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que os 3 primeiros anos da grande tribulação terá uma paz aparente, haverá uma paz superficial, porque ele vai conseguir aquilo que ele vai prometer, porque ele vai aproveitar-se do desaparecimento da igreja. Afinal, se Jesus vier hoje arrebatar a igreja, vai subir no arrebatamento da igreja aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então os senhores podem perceber que vai ficar muita vaga na terra, porque o maior problema da terra hoje é essa superpopulação que está tomando conta da terra. Eu li outro dia em uma revista que os cientistas se reuniram lá na outra América para solucionar o problema do mundo, e alguns deram algumas opiniões. Aí um disse assim: nós temos que provocar uma 3ª guerra mundial, que é para matar uma grande parte da humanidade, porque esse tanto de gente na terra não dá para arrumar emprego, alimento, saúde para todo mundo. O outro: mas isso não podemos fazer. Houve muitas opiniões. Aí um cientista se levantou e disse: quando eu era menino, aí eu ouvi na escola dominical, na igreja da minha mãe, que Jesus vai vir levar os crentes, e se ele fizer isso logo, vai desaparecer 1 bilhão de gente da terra. Então não teremos mais muito problema, e o diabo vai se aproveitar exatamente desse acontecimento, e ele vai conseguir uma paz artificial. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 de Apocalipse, que quando estiver terminando os primeiros 3 anos e meio, aí o anjo do Senhor vai abrir o 7º selo do Apocalipse, e quando ele abrir o 7º selo, as pragas de Deus vão começarem a caírem aqui. A Bíblia diz que Satanás vai fazer promessas fantásticas. O anticristo vai dizer: gente, agora alimento é baratinho. Mas a Bíblia diz que vai cair uma estrela ardendo em fogo do céu e vai queimar a 3ª parte da vegetação da terra. O arroz, o feijão vai ficar tudo barato, mas não vai ter para comprar. Vai ser igual no plano do nosso ex-presidente Sarney. As mulheres que foram beijar ele em Brasília quando ele decretou o plano cruzado, depois jogaram pedra dele no Rio de Janeiro, porque não tinha comida nas prateleiras do supermercado. Estava barato, mas ninguém encontrava. É exatamente o que vai acontecer com o anticristo. Tu prometeu que tinha comida barata, mas só que não tem para vender, porque Deus vai mandar uma praga que vai queimar tudo. As passagens aéreas vai ficar baratinho, que deseja de andar de avião. E quem é que não tem? Vamos votar nesse homem, as coisas vão melhorar. Mas a Bíblia diz que vai dar um terremoto, que vai cair uma grande parte das estrelas do céu. Agora, senhores, veja bem, se as estrelas do céu não vai resistir esse terremoto, quanto mais as aeronaves que tiverem por aí, os aviões, vai cair grande parte dos aviões, vai ser um desastre completo. E o pessoal vai dizer: mas tu não é Deus, por que tu não controla isso? Ele vai perder o controle da coisa, porque a Bíblia diz que vai cair outra estrela ardendo no mar, vai quebrar a 3ª parte dos navios, vai matar a 3ª parte dos peixes do mar, vai haver miséria em toda a terra. No final de 3 anos e meio, Israel chega para ele e diz: como é que é? Tu não é o Messias? Dá um jeito na situação, ele não vai poder controlar. A Bíblia diz que Israel vai romper a aliança com ele. Você não é o Messias nada, o nosso Messias, ele é poderoso, ele controla tudo.
E aí a Bíblia diz que o anticristo vai fazer uma campanha em toda a terra, insinuar exército de todas as nações para varrer Israel do mapa, para ter possivelmente a última guerra contra Israel. E aí a Bíblia diz que quando ele se preparar e for para a Palestina para cercar Jerusalém, aí vão surgir no cenário mundial dois grandes pregadores, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Muitos dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias e Enoque, mas eu não acredito que não é nenhum dos três. Eu deduzo que serão dois grandes pregadores que Deus vai levantar naquele dia, pregadores de âmbito universal, assim como Billy Graham, Jimmy Swaggart e outros, que vão pregar no rádio, na televisão, nos jornais e vão dizer: esse homem é o anticristo, esse homem é um falso profeta, vocês não podem acreditar no que ele está dizendo. Quando ele vê que eles estão pregando contra ele vai investir contra os homens para matar. Mas a Bíblia diz que os homens terão poder contra o fogo, contra a água, os homens vão fazer maravilha na terra. E ele vai guerrear contra o anticristo, contra os homens. Ele larga Israel e vira contra as duas testemunhas. Ele luta, até um dia ele consegue matar as duas testemunhas. Aí a Bíblia diz que os corpos das duas testemunhas vão ficar na praça de uma grande cidade. Talvez Roma, quem sabe em Nova York, ou talvez em Washington. Vai ficar lá exposto. E a Bíblia diz que o mundo todo vai ver os corpos dos dois pregadores ali na praça. Isso quer dizer, a televisão vai estar lá, a Rede Globo e todas as outras redes de televisão vai estar lá. Vão mandar para o Brasil imagem ao vivo. Olha, os dois profetas que pregavam contra o grande governo foram mortos. Aí os homens poderosos morreram, mas a Bíblia diz que eles vão ficar ali 3 dias. No final de 3 dias vai abrir uma janela no céu. Quando abrir uma janela vai cair uma voz do céu que vai dizer: sobe cá. E a Bíblia diz que quando essa voz cair, os dois profetas vão recitar, vão ficar em pé e vão subir ao céu diante dos olhos de toda a terra. Isso quer dizer que naquele momento aqui no Brasil, o plantão do Jornal Nacional vai interromper a programação normal para dizer: os homens ressuscitaram, eles estão indo para o céu, eles eram de Deus mesmo, eles eram de Deus, estão subindo para o céu. Oh, aleluia! Mas a igreja já vai estar lá para esperar os dois pregadores chegarem lá. Aleluia. Bom, os dois pregadores estão mortos. Aí o anticristo agora vão voltar para Israel de novo. Aí a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que ele cerca a cidade de Jerusalém e toma metade da cidade de um assalto. A Bíblia diz que ele vai forçar as mulheres dos judeus para provar que ele é um rei desmoralizado, porque o anticristo é um rei sem moral. Está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 37, que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Em outras palavras, no período da grande tribulação não vai haver casamento. As mulheres serão objetos de negócio, como era na antiga Grécia, que o homem podia ter quantas mulheres quisessem. Elas trabalhavam para tratar dele, e o dia que ele morresse, elas eram enterradas vivas ao lado da sua sepultura. Mas as irmãs não vão passar por isso não, porque nós seremos arrebatados e estaremos com Jesus na glória. Aleluia. Aí o anticristo toma metade da cidade de Jerusalém de um assalto. A metade da cidade de um assalto. E a Bíblia diz que os judeus vão lutar heroicamente em Daniel 11. Vão lutar heroicamente. Mas a Bíblia diz que eles não vão conseguir vencer. O anticristo vai vencer. Quando o anticristo tomar a metade da cidade de Jerusalém de um assalto, aí Israel começa a clamar ao Senhor. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que o Senhor vai derramar sobre os judeus o espírito de graça e de súplica, para provar para eles que o homem não é salvo pela lei. Quando eles receberem aquele poder sobrenatural, a Bíblia diz que eles vão começar a clamar. Eles vão começar a dizer: Jeová, envia o Messias que o Senhor prometeu. Cadê o Messias, o nosso libertador, a semente da mulher? Aonde está a estrela de Jacó? Aonde está o maravilhoso de Isaías? Manda ele, Jeová. Nessas alturas, a igreja vai estar no finzinho das bodas do Cordeiro lá no céu. Aí a oração começa a chegar lá. Aí Jesus Cristo escuta os judeus clamando. Aí diz: minha igreja, minha esposa, os nossos irmãos estão clamando em Jerusalém, e nós vamos descer agora para livrá-los. Aí Jesus se levanta, a igreja atrás dele na retaguarda, e aí vai acontecer o que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 19. Eis que vi os céus abertos, e eis aí um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seguia ele o exército celestial montado em cavalo branco. Da sua boca saiu uma espada aguda, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Xandaramai xerebe candarabacharabaraya. Ele vai descer. Ele vai descer. O anticristo vai estar no vale do Armagedon com milhares de soldados.
ele na frente, o grande general anticristo, milhares de soldados, o falso profeta lá também. Aí começam a olhar, quem é aquele homem que vem descendo lá? Aí o anticristo, atirem nele, atirem mísseis nele, atirem os metralhadores, canhões, vão atirar contra Jesus, vão fazer guerra, mas não vai atingir, ele vai descer. Mas não consegue acertar o homem. É isso que os senhores veem, muitos assistem aí na televisão, essas coisas que ocorrem, essas ficções. Naquele dia vai ser real, ninguém acerta o homem. Ele é o homem de aço, é o super-homem. Quem é? Não, é Jesus Cristo. É Jesus. Aleluia. Ele vai descer. Ele vai descer. A Bíblia diz no 14 de Zacarias, versículo 4 e 5, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar, o monte vai se estender bem no meio. Vai se estender uma parte para o norte e outra parte para o sul. E Jesus vai ficar com um dos pés no norte e o outro pé vai ficar no sul. Ele vai ficar nessa posição, uma fenda no meio do monte. Aí Israel, os judeus lá em Jerusalém vão verem a fenda. E quando verem a fenda, vão entrar correndo pela fenda para escapar do exército do anticristo. Deus vai abrir um caminho no meio do Monte das Oliveiras, assim como abriu um caminho no meio do Mar Vermelho. Eles vão entrar pelaquela fenda. E aí vão se deparar com Jesus, e a Bíblia diz que eles vão perguntar, quem é esse homem? Que sinais é esse na palma da tua mão? Ele vai dizer, esse é o sinais com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E os judeus vão reconhecer e falar, vão dizer, é ele que nós crucificamos, é ele, é o homem que nós crucificamos, é ele. Aleluia. E Jesus vai estar nessa posição, um pé no norte, outro no sul, assim. E aí os judeus, tudo vai passar no meio das pernas dele, para se cumprir o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 10. Ou seja, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Ele é a porta. Lá em Israel, os pastores de ovelha toda tarde abrem as pernas na frente do curral e fazem todas as ovelhas passarem entre as suas pernas. Jesus vai fazer todo Israel passar entre as pernas dele, porque ele é a porta. Aleluia! Ele é a porta. E tem uma coisa, irmão, se tiver alguns judeus aqui no Brasil, naquele dia, se tiver alguns judeus na América do Sul, na Europa, na África, em qualquer lugar do mundo, vai ter que ir para lá urgente para passar pela porta. E sabe como é que Jesus vai chamar os judeus? Isaías 5:26, ele disse, eu assobiarei e trarei o meu povo de longe, eles ouvirão o meu assobio. Jesus vai assobiar e os judeus vão dizer, o Messias está chamando, o Messias está assobiando. Ele apareceu. Oh, aleluia. Xandaramai xeremenegueba xarabarabás. Oh, cantuibas nemeneheba raidel. Aleluia. Esse acontecimento será o terceiro antes do fim do mundo, a revelação de Jesus em glória. E sabe o que diz em Zacarias capítulo 14, versículo 3? O Senhor sairá à peleja. Os exércitos das nações vão estar lá embaixo, tudo armado. E Jesus desce no Monte Sião, junto com a igreja, a gente junto com ele. Aí todo mundo no Monte Sião. Aí Jesus vai sair à peleja, ele vai para a guerra. Ele vai brigar, ele vai guerrear. E a gente vai fazer o que, Jesus? Vocês não vão não, vocês não vão ficar na guerra não, já brigaram demais, essa aqui é minha. Sabe o que é que nós vamos ficar fazendo, irmão? Vamos ficar no Monte Sião só torcendo para Jesus. Aleluia. Ele vai sair à peleja, ele vai entrar na guerra. Só escute, ele não vai dar tiro em ninguém, não vai usar metralhadora, não vai usar escopeta, não vai usar mísseis, não vai usar canhão. Sabe qual arma que Jesus vai usar? Isso está escrito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. O resplendor da sua glória e o assopro da sua boca. Aleluia. Os soldados tudo atirando nele de metralhadora, e ele começa a andar no meio do exército, e aonde ele vai passando, a glória dele vai matando o soldado, vai matando o capitão, vai matando o exército. Aí os que vão ficando vivos, ele só vai fazendo assim, ó. E nós vamos ficar lá no Monte Sião, é isso mesmo, Jesus, glória a Jesus, acabe com ele, Jesus, vença Jesus, vença Jesus, triunfe Jesus, oh, aleluia. A gente hoje com essas gargantinhas ruins já grita desse jeito, irmão, e naquele dia a gente com garganta incorruptível, eira xuriandarabacara macharabaraya, oh, aleluia. A igreja estará com o Senhor. Depois desse acontecimento aí vai ocorrer o quarto acontecimento antes do fim do mundo. Sabe qual é o quarto acontecimento antes do fim do mundo? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. A prisão do diabo. Vai ser um dos acontecimentos mais importantes, é amarrar o diabo, irmão. Porque ele é o culpado de tudo que não presta na terra. Ele é o autor de todos os males. E ele vai ser amarrado.
Irmão, é por isso que nós vivemos nessa luta. Enquanto ele estiver aqui solto, é guerra mesmo. Não adianta você mudar de cidade, mudar de política, mudar de governo. Vai ser sempre ruim, porque ele está solto. O segredo é amarrar ele. A Bíblia diz que um anjo forte vai descer do céu e amarrar ele. Permita-me conjecturar, deduzir que quem vai amarrar o diabo é a igreja. Sabe por que eu deduzo? É porque em Apocalipse a igreja é chamada de anjo. Anjo em Apocalipse quer dizer um indivíduo que representa um grupo. E naquele dia Jesus poderá usar a própria igreja para amarrar o diabo. E se eu pertencer a esse, aleluia, aí então ocorrerá o quinto acontecimento antes do fim do mundo, o estabelecimento do reino milenial. Sabe o que é reino milenial? A sétima dispensação bíblica. A Bíblia está dividida em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. E a sétima será o milênio. O milênio será o reino literal de Cristo aqui na terra. Está registrado em Daniel no capítulo 2, na visão que Nabucodonosor teve em sonho. Ele viu uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre e as coxas era de cobre, as pernas eram ferro, e o dedo da estátua era ferro misturado com barro, e uma pedra que rolou da montanha bateu no pé da estátua e a esmiuçou. E o Daniel disse: a cabeça de ouro é Babilônia, o peito de prata é o Medo Persa, o ventre e a coxa de cobre é o Império Grego, as pernas de ferro é o Império Romano, os dedos de ferro misturado com barro é o Império do Anticristo, mas a pedra é Jesus Cristo, cujo reino encherá toda a terra. Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra. E o reino será literal. Jesus não vai ficar no céu não, irmão. Ele vai ficar no Monte Sião. A Jerusalém celestial vai descer e vai fazer um subcéu sobre a Jerusalém terrestre. Aí a escada de Jacó vai ligar uma com a outra e vai haver acesso de uma para a outra. Jesus no trono. A Bíblia diz, Isaías, que todo mundo vai em Jerusalém, vai ver a formosura do grande rei lá em Jerusalém, e nós com ele, porque está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 e 17 que nós seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Isso quer dizer, se ele subir a gente sobe, se ele descer a gente desce, se ele sentar a gente senta, se ele julgar a gente julga, aonde ele for nós estaremos, porque nós estaremos com ele. Oh, aleluia! Erashuri karamasheme revashuri andarabia. Aleluia! Aleluia. E aí a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 versículo 6 que nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, rei no sentido político e sacerdote no sentido espiritual. Apocalipse capítulo 20 versículo 4 está escrito: nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Nós vamos reinar com Cristo. Reinar quer dizer governar, mandar, estabelecer ordem, botar ordem, orientar, dirigir, esclarecer. É isso que nós vamos fazer. Nós seremos os políticos de Jesus Cristo aqui na terra. Ele vai derrubar o Marajá, vai derrubar todo mundo e botar a igreja dele para governar a terra durante 1000 anos. E ninguém vai fazer nada sem a nossa ordem. É por isso, irmão, que eu não tenho preocupação em mandar em nada aqui, porque eu sei que no milênio eu vou mandar durante 1000 anos com Jesus Cristo. E tem uma, eu já estou eleito. E a igreja, irmão, a política de Jesus é diferente da dos homens aí. Aí na política dos homens só ganha quem tem mais voto. Aqui na igreja é quem tem menos voto. É tanto que é um voto só para eleger todo mundo. É um voto só. E sabe quem votou na gente? Jesus Cristo. Quando ele vier buscar a igreja e me arrebatar, ele vai chegar para Deus: ó Pai, o Jacques está eleito, eu votei nele, eu elegi. Ele disse: eu vos elegi e nomeei. Nós já estamos nomeados para reinar com ele aqui 1000 anos. Ele votou e nós estamos eleitos. Aleluia! Vamos reinar 1000 anos. O milênio, irmão, será a dispensação mais maravilhosa de toda a história. A Bíblia diz que no período milenário não vai haver na terra nenhum centro de macumba e nem um templo de idolatria, porque em Miqueias capítulo 14, capítulo 5, versículo 12 e 13, está escrito que o Senhor vai matar da terra todos os feiticeiros e todos os idólatras. Não vai haver som na boêmia, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41, que o Senhor vai colher do seu reino tudo que causa escândalo. Não vai haver discoteca e nem desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí, porque está escrito em Apocalipse 18 e 22 que o Senhor vai acabar com a voz de tambor da terra, vai acabar com a voz de tocadores, vai acabar com isso tudo. Sabe qual é o cântico que vai haver na terra? Está escrito em Apocalipse 15, 3, o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés, cantado pela igreja, a esposa do Cordeiro. Oh, aleluia! Aleluia! Período de milenário não vai haver guerra. Está escrito em 2 de Isaías que o Senhor vai converter espadas em enxadões. Isso quer dizer, armas de guerra em ferramentas agrícolas. Sabe por que Jesus vai vir reinar na terra? Para provar para o diabo que tem condição de viver em paz aqui, de comer bem, de viver bem, de ser feliz. O diabo passa a vida toda culpando Deus. O culpado é Deus que errou, foi Deus que falhou. E aí Jesus vai vir para dizer: diabo, o errado era você mesmo, tá vendo? Amarrou você e acabou o problema.
Ele vai reinar 1000 anos, não vai ter fome, não vai ter nada, porque Jesus vai converter armas de guerra em ferramentas agrícolas. Ou os senhores acham que Deus está amaldiçoando o mundo por os homens passar fome? Não é maldição de Deus não, irmão, é os próprios homens. A Bíblia diz que Deus criou o homem bem bom, mas eles inventaram muitos males. Está na Bíblia. Vejam bem, o homem hoje, os governos estão investindo uma quantidade, uma alta soma de dinheiro em exército, em polícia militar, em corpo de bombeiro, em tanto tipo de segurança, armas de guerra. Eles gastam tudo isso em outros meios que o governo cria e investe, mas no milênio não vai ser preciso policiamento não, irmão. A igreja do Senhor vai policiar tudo, vai cuidar de tudo isso. E Jesus é onisciente, o camarada não vai poder fazer nada escondido dele. Não vai haver tráfico de droga, não vai haver venda de cachaça, não vai haver venda de tabaco, porque Jesus vai reinar. Sabe o que é que vai acontecer no reino mileniar? O camarada vai ter que ser crente na marra. Sim, senhores. Hoje, irmão, nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Aí chega pro camarada, quer aceitar Cristo? Não quero não. Quer Jesus? Não quero não. Então, acabou. Mas quando nós fomos pregar, eu li aí, evangelho do reino. O camarada tá lá enchendo a cara de droga, você chega, olha, evangelho, o rei mandou dizer para você que aqui, não. Mas quem mandou? O rei Jesus, e vai desobedecer o rei. Tem mais é que obedecer. O Jesus está tolerando os homens pecarem aí 6.000 anos, mas vai chegar o dia que ele não vai aceitar mais não. Aqui no meu reino é diferente. Aqui haverá gozo, paz no Espírito Santo. Aleluia! Vai haver um reino de paz. A Bíblia diz que a paz vai ser tão abundante que o leão vai pastar junto com o bezerro, assim, os dois vão andar juntos lá no meio da rua. Esse mundo vai virar um paraíso. Para os senhores terem uma ideia, a Bíblia diz no capítulo 60 de Isaías, versículo 20, que o mancebo morrerá de 100 anos. Naquele tempo morreu um rapazinho ali, quantos anos tinha? 100 anos, era criança ainda, morrer de 100 anos. E a Bíblia diz, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. A Bíblia diz ainda, em 8 de Zacarias, versículo 4 e 5, que as ruas de Jerusalém vai encher de velhinhos e velhinhas, que vão andar escorando no bordão, de tão velho que serão. Quantos anos o senhor tem? 600 anos. E por que isso tudo? Porque Jesus está no trono. Ele é rei de reis. Ele é senhor do senhor. Ele vive. Oh, aleluia. Aleluias, aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Isso não é historinha de Pantera Cor-de-Rosa não, meus amigos. É Bíblia, eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus. Aleluia. Vai ser um mundo maravilhoso. Jesus Cristo no poder. Aleluia. Tudo sob a ordem do mestre. Outro dia eu falei para uns políticos lá no Pará, a Transamazônica só vai ser asfaltada no milênio. Disse por quê? Porque Jesus não é corrupto. Ele vai mandar asfaltar a Transamazônica, que é para os paraenses viverem bem, provar que ele é o único Senhor justo que vai reinar. A Bíblia diz que Jesus vai se vestir de justiça. Ele vai botar um cinto da justiça. Ele vai, a base do trono dele será a justiça e a paz. Será um mundo maravilhoso. E a igreja do Senhor só vai ficar cantando, dando glória e pregando. Vai ter até pregação lá, viu, irmão? Vai ter pregação porque vai ter um culto uma vez no ano. Isso está escrito em 14 Zacarias, que Jesus vai fazer um culto uma vez no ano e todo mundo vai ter que ir nesse culto. Vai ser uma semana de culto, 7 dias. E todo mundo tem que ir lá. E a Bíblia diz que a família que não for, não chove sobre ela. Camarada, se eu não vou não, estou cansado de ir lá nesse culto. Não chove, aquele ano não chove na terra dela. Vai passar fome porque não vai chover. Chove no vizinho, mas não chove naquele lugar. Porque todo mundo terão que ir em Jerusalém no culto da glória a Deus. Agradecer a Jeová, agradecer a Jesus Cristo que estará no trono. E esse culto vai ser liderado por nós. A gente vai formar coral, cantar, pregar. Eu não falei para vocês que Jesus era o Salvador? Lembra quando eu preguei lá no Clube Nova América? Eu avisei vocês não quiseram. Vocês podiam estar aqui também na Sião, mas agora estão aí embaixo. Porque não quiseram. Eu falei, vai haver lembrança, peso de consciência. E a igreja está lá em glória. A Bíblia fala até de navios que vão chegar lá, modernos, que vão levar gente para lá. A Bíblia fala de aviões que vão chegar levando milhares de pessoas para lá, para essa festa. A Bíblia fala até de uma estrada que vão abrir entre a Síria, o Egito e Israel, que é para facilitar o acesso, até do aumento do aeroporto que tem lá na cidade de Tel Aviv, do porto de Jope. A Bíblia fala de tudo, irmão. Vai ser uma coisa maravilhosa. A Bíblia fala até que Jesus vai dar almoço e janta para todos os convidados. Não para a igreja, porque nós não vamos precisar disso, não. Para o povo que foi nesse culto lá, a Bíblia diz que vai ter festa, vai
ter comida para todo mundo, inclusive nas panelas, a Bíblia diz, nas panelas que vai se fazer comida, não vai estar escrito assim não, é Globo, essa Croque, mas que vai estar escrito nas panelas assim, ó, santidade ao Senhor, será as marcas das panelas, santidade ao Senhor, 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 aleluia. Os navios vão chegar do mundo todo, não vai estar levando a bandeira do Brasil não, e nem a bandeira do Corinthians não, mas estarão levando a bandeira de Jesus Cristo, escrito, Ele vive, Ele é o Senhor, Ele é Rei de Rei, Ele salva, Ele cura, Ele reina, Ele é o príncipe da paz, Ele é maravilhoso, Ele é o fiel, Ele é a verdade, Ele é o caminho, tudo será para a glória dEle. Oh, aleluia! Mas escute, isso só vai durar 1000 anos, depois de 1000 anos acaba tudo. Aí a Bíblia diz que ocorrerá o 6º acontecimento antes do fim do mundo, a liberdade temporânea de Satanás, porque Jesus vai soltar o diabo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 7, que ele será solto. Ele será solto. Vejam bem, Jesus vai lá, abre o poço do abismo e solta ele. E aí sabe o que Jesus vai fazer? Vai pegar todos os santos e vai recolher na cidade amada. E vai dizer, vamos ficar tudo na cidade amada. Aí Satanás sai do poço do abismo. E aí ele vai fazer uma grande campanha política de novo. E a Bíblia diz que ele vai ter eleitores como a areia do mar. Muita gente, irmão, vai votar nele de novo. Mas por que, pastor? Depois de tanta bênção. Mas porque muita gente vai estar com raiva de Jesus aqui no período milenário. Agora só porque ele é rei agora, ninguém pode beber mais, ninguém pode usar droga, ninguém pode fazer mais o que quer, tem que ser crente na marra. Aí quando Jesus se retirar, aí o diabo aparece. Eu não falei que eu voltava, gente? Eu não falei? Eu voltei. Olha, eu vou estabelecer um governo democrático, liberdade de consciência. Vocês sabem que comigo cada um faz aquilo que quer. E é exatamente o povo está querendo isso. E aí ele vai ter voto com Maria do Mar. E a Bíblia diz que depois de eleito, ele vai reunir todo mundo. Agora nós vamos depor aquele homem do trono que é para me sentar. Vamos depor Jesus Cristo e o exército dele do trono. Mas Jesus não vai nem sair do trono e nem brigar mais, porque essa guerra aí vai ser do Espírito Santo. A gente vai ficar tudo sentado lá dentro do arraial dos santos. E aí a Bíblia diz assim, vai descer fogo do céu e consumir Satanás e todos os seus adeptos. Aleluia, aleluia. Aí depois disso vai ocorrer o 7º acontecimento antes do fim do mundo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 19. Eis que vi o trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra. Vi mortos grandes e pequenos diante dele. Abriram-se os livros e abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E todos que não tiveram seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo ardente. Aí, meus amados irmãos, nesse dia vai ressuscitar toda a humanidade perdida e vão comparecer ali perante Jesus Cristo para ser julgado. E todos os que não tiverem no livro da vida irão para o lago do fogo eterno. Vejam bem, Jesus será o grande juiz. A igreja vai julgar e o veredito será de Jesus Cristo. Ele vai ler no livro, olha, você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez... Mas Senhor, não tem uma chancezinha para mim? Deixa eu dar uma olhada aqui no livro da vida. Não, o teu nome não está no livro da vida. Igreja, o que vamos fazer com ele? Senhor, lança no lago de fogo ardente. Mas pastor, vai ser muito ruim, é muito duro isso. É duro nada, irmão, hoje é duro, mas naquele dia será mais fácil ainda. Veja bem, hoje Jesus tem misericórdia de todo mundo, não é verdade? E a gente já manda os outros para o inferno. E naquele dia que nem Jesus vai ter misericórdia de ninguém, e nós aqui não teremos mesmo. Anda para o fogo, lago do fogo, Senhor. Os mortos serão julgados pelas coisas que estiverem escritas no livro da vida. Depois que Jesus acabar de julgar todos os mortos, aí ele vai julgar as potestades, que eu disse em Nova Brasília na sexta-feira. E os principados são as entidades demoníacas, que lá na Macumba chama de Preto Velho, Pomba Gíria, Pena Branca, Zé Pilinta, Caboclo e tantos outros nomes. Todos eles são potestades. Por exemplo, vejam bem, a Pomba Gíria é o demônio da prostituição. O Exus é o demônio do homossexualismo. O tal de Zé Pilintra é o demônio da malandragem. É entidades que agem de determinada forma em determinado país, de acordo com a cultura e os costumes da terra. Jesus vai julgar todas elas naquele dia, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 25. Importa que Cristo reine e coloque todos os inimigos debaixo dos pés, depois entregue o reino ao Pai. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai virar lá para a fé e vai dizer, demônio da prostituição, vem cá. O demônio vai vir ali. O que é que você quer comigo? Ele vai dizer, você não, demônio. Rei dos reis e Senhor dos senhores.
O demônio vai se ajoelhar e vai dizer, sim, Senhor, para cumprir o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, sim, Senhor. Aí Jesus pega o demônio do ciúme, igreja, aqui está o demônio do ciúme, da prostituição. O que vamos fazer com esse demônio, Senhor? A igreja, Senhor, lança no lago de fogo ardente. Tá bom, vou lançar, só que antes vocês vão pisar nele, porque está escrito, Romanos 16 e 20, em breve Jesus esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Vai todo mundo, pisa nele aí, a igreja todo mundo, vamos pisar nesse demônio da prostituição, do ciúme. Aí depois que pisar aí, agora lago de fogo ardente. Joga no lago de fogo ardente. Aí a Bíblia diz que Jesus vai julgar todos os inimigos. Depois que ele julgar todos, aí em 1 Coríntios 15, 26 está escrito, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque Jesus é sábio, primeiro ele mata todo mundo para depois matar a morte. Aí ele vira lá para ser morte, e a morte vai vir ali com a cara ruim, eu nunca a vi, mas eu deduzo que não deve ser muito bonita. Vai chegar ali na presença de Jesus, e Jesus vai dizer, morte, vem aqui, e ela vai vir. O que você quer comigo? Você não, morte, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ela vai chegar, sim, Senhor, olha, igreja, aqui está a morte, o que vamos fazer com ela? Ah, Senhor, lança a morte no lago de fogo ardente. Pisam nela, todo mundo pisa na morte. Aí, lago de fogo ardente, será a morte da morte. Aleluia. Aí então virá o fim, aí sim virá o fim. Jesus se levanta, a igreja toda de branco, toda coroada, toda maravilhosa. Aí Jesus disse, igreja, agora eu vou mostrar o papai para vocês. Agora eu vou mostrar Jeová Rafá. Agora eu vou mostrar Jeová Nissi. Agora eu vou mostrar Jeová Jiré. Aí Jesus vai lá na cortina do mistério, porque a Bíblia diz assim, Deus se revelará a nós. E revelar quer dizer tirar o véu. Aí Jesus vai lá e tira o véu, porque Deus está aqui, mas ninguém vê. É um véu que tem que separar, mas Jesus vai tirar o véu. Quando Jesus tirar o véu que separa a igreja de Deus, do outro lado do portal eterno, um grande trono branco, que não é de ouro, de pedra preciosa, não é de mármore, não é de marfim, não é de prata, porque o trono de Deus é de glória. Deus habita em um trono de glória. Aleluia! O grande trono branco. Jesus pega no braço, do lado da noiva, na mão da esposa, e diz, minha esposa, vamos entrar agora que eu vou mostrar Jeová para vocês. Eu vou mostrar o papai. Aí começa a entrar, a atravessar os portais eternos, ao som da orquestra celestial cantando o hino da vitória. A igreja de vestes brancas entra. Eu deduzo que Deus vai se levantar do trono para receber. Vai se levantar. Aí Jesus chega com a igreja lá no trono. E aí vai ser o momento da apresentação. A Bíblia diz, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai que está no céu. Jesus vai apresentar a gente para Jeová, vai apresentar a gente para os anjos. Ele vai ficar maravilhado. Jeová vai olhar, vai meter a mão no bolso espiritual, tirar o lenço espiritual e enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh, aleluia! Xandaramai de Kobereba Xeremenehebia. Aí ele olha para a igreja, mas meu filho, a tua noiva está toda nova, toda maravilhosa. Eis que faço nova todas as coisas. E aí aparecerá novos céus e nova terra. E Jesus vai transferir o reino para o Pai. Vai dizer, Pai, é o seguinte, eu já reinei bastante, a partir de agora é com o Senhor. Mas meu filho, não, o reino agora é seu. Eu quero ficar com a minha esposa aí. Eu vou mostrar a nova Jerusalém para ela, vou mostrar o novo céu e a nova terra, vou mostrar o rio da vida, eu vou mostrar a árvore da vida, eu vou mostrar a minha glória, a tua glória, o meu poder, o teu poder, a tua bênção, a minha bênção, a tua força, a minha força, o teu mundo, o meu mundo. Eu mostrarei para a minha igreja. Oh, Xaradiovesnebi Carabacharabalaido. Era Massudi Candaramai Shuid Hevenebehebe Andagebia. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais separação, não haverá mais morte, não haverá tribulação, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá guerra. Viveremos para sempre com Jeová. Oh, Serevia Shanamai de Gobenivos Temi Handefaiu, Chuvasnebi Kovarachuni Andenivis Naifel Yantepai. Oh, Sanda Karamachu e a Semerébia. Vale a pena sermos crentes.
aguardamos com ansiedade, servimos a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vocês estão assentados, vamos descansar um pouco. Oh, aleluia. Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Ora vem, Senhor Jesus. Os senhores já pensaram, irmão, na glória que nós vamos desfrutar lá na eternidade? Oh, aleluia. Nova Jerusalém, 12 portas, em cada porta o nome de um apóstolo, 12 fundamentos, cada fundamento uma pedra preciosa, ruas de ouro, muralhas de jaspe. Oh, aleluia. Não vai haver sol, não vai haver lua, não vai haver noite, não vai haver dia. Tudo será muito mais do que dia, tudo será muito mais do que você possa imaginar. Viveremos na glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Felicidade não é palavra para expressar o que vai acontecer ali. Não, alegria, paz, tudo é palavras que vão terminar. Lá será muito além de tudo isto. Aleluia. A Bíblia diz que as nações andarão à luz da Nova Jerusalém, porque haverá nações aqui na terra. Haverá nações, eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito complicado, mas haverá nações aqui na terra, e as nações andarão à luz da Nova Jerusalém. Oh, aleluia. Brilharemos como astro para sempre, eternamente. Oh, uma vez eu fui arrebatado, e o Senhor me levou e disse para mim, eu não vou te mostrar a Nova Jerusalém, porque se você ver, você não vai conseguir viver mais lá embaixo. Mas ele me levou a certa distância e disse, olha a muralha, olha a torre, a cidade era linda, o seu brilho era incandescente, eu não consegui olhar, disse, olhe para a glória. Eu tinha apenas 12 anos de idade, e o anjo me disse, eu não vou te levar para dentro da Jerusalém, porque se tu ver a Nova Jerusalém, nunca mais tu serás feliz na terra, e eu não quero que atrapalhar a tua vida na terra. Mas olha as muralhas, eram torre lindíssima, brilhavam como se fosse latão polido em fornalha, como se fosse o ouro mais polido de toda a história. Oh, aleluia, isso é verdade, irmão. Jesus virá para nos salvar. Oh, cande fachami onde querem maçaramaia. Quantos acreditam que estarão na Nova Jerusalém? Anefanemidio rei, siricou farai, sai. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e apertasse a mão dele e dissesse, irmão, eu quero te encontrar na Nova Jerusalém, quero andar contigo nas ruas de ouro. Oh, aleluia, na cidade de ouro. Xaramanebe, xaramai de gobaribe andaraia. Quão glorioso cristão é pensar isso. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os ouros são de puro jaspe.